Por 264 votos, o plenário acaba de aprovar o arquivamento da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Com isso, o presidente Temer não será investigado, ou seja, não terá processo criminal aberto no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar agora com a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário, Ulisses Guimarães. Olá, Dini, boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora, ao vivo pela TV Câmara. Bom, foi uma votação longa, né? Foram mais de 13 horas aí de discussão e votação dessa proposta que pedia a continuidade, né? Na verdade, o parecer da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara, pedia o arquivamento da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, por corrupção passiva. Denúncia essa que foi arquivada agora aqui na Câmara. Enquanto ele for presidente da República, ele não poderá ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Poderá responder perante a Justiça apenas depois de sair do mandato da presidência da República. No placar do plenário foram 263 votos pelo arquivamento da denúncia, 227 votos favoráveis à continuidade da denúncia, 2 abstenções e 18 ausências. Jaciene, aqui do meu lado eu estou com 2 líderes, um líder que é o líder do governo, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que ele que articulou aí, um dos articuladores da votação para o arquivamento dessa denúncia. E eu vou começar a perguntar para ele o que representou esse placar, deputado. Olha, foi um placar expressivo que nós tivemos na casa. Nós estamos num momento que foi importante para o país, de grave crise política. Foi importante esse placar, e esse placar maiúsculo que nós obtivemos, para que se possa trazer a normalidade ao país. Eu acho que isso é fundamental. Então a casa precisa retomar a pauta que é importante para o país. Nós temos aqui as reformas para serem tratadas, a reforma tributária. Nós temos inclusive algumas MPs que são extremamente importantes, como a MP que trata do refis, que tem prazo para a adesão, e nós precisamos votá-la, porque isso está atrapalhando a arrecadação do Tesouro. Temos também a própria reforma política, né, que a Casa vai tratar, e temos apenas 2 meses para tratar desse tema. E vamos rediscutir a reforma da Previdência também, que foi aprovada na comissão, e devemos retomar essa discussão com a base, com os parlamentares, para ver exatamente esses temas que são de interesse da sociedade brasileira, para que nós possamos dar normalidade. Por isso foi tão importante hoje esse placar, com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas com a convicção de que nós não estamos nos deixando levar pelo momento, né? Nós estamos não tomando uma decisão de ocasião, mas nós estamos respeitando, sobretudo, as instituições. Eu acho que isso é fundamental. Deputado, agora esse placar não é suficiente para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, que é uma mudança na Constituição. A oposição até comemorou, de certa forma, esse placar, dizendo que ele foi mais apertado do que se previa, do que o governo estava prevendo. Foi isso mesmo? Será possível tocar essas reformas que mudam a Constituição? Não, de forma alguma. Isso se traduziu, inclusive, no próprio voto de vários parlamentares que, nesse caso, não votaram, ou votaram contra, a favor da denúncia, melhor dizendo, mas fazendo a ressalva de que votariam as reformas, votariam as matérias de interesse do país, inclusive alguns partidos que estão divididos. Isso ficou muito claro, todos os brasileiros ouviram, né? Então eu tenho a convicção de que esses temas são temas de interesse do país. Eu acho que nós estamos aqui para ter a responsabilidade de fazer a avaliação de cada tema desse, de cada matéria, fazendo uma análise, eu diria, muito tranquila, muito serena, e votando com a consciência de cada um, mas pensando no país. Eu acho que esse é o momento que nós temos que pensar no Brasil. Acho que nós não podemos nos deixar contaminar por esse processo eleitoral agora. Nós não podemos antecipar 2018 para 2017 no meio de uma crise que nós temos. Nós temos que tratar agora do país, é o momento de pensar no país. E eu acho que esse placar, inclusive com as abstenções que nós tivemos e as ausências que tivemos, e mesmo aqueles que não votaram, né, a favor do governo,
mas firmaram e expressaram as suas posições a favor do Brasil, ou seja, a favor das reformas, esses darão, sem dúvida nenhuma, o quórum necessário de aprovação de matérias, inclusive como PEC. Tá certo, muito obrigado, deputado Aguinaldo Ribeiro, líder do governo. Eu repasso agora para o vice-líder da oposição, da bancada da minoria, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, os senhores saíram do plenário, de certa forma, gritando, falando palavras de ordem, fora Temer, e de certa forma comemorando o placar. Dá para comemorar? Olha, nós temos que entender que essa foi uma batalha dentro de uma guerra. Eles deram um golpe em Dilma Rousseff e cometeram uma série de crimes e, ao mesmo tempo, retiraram direitos do povo brasileiro. Bom, com tudo que eles fizeram, eles conseguiram um placar apertado, muito apertado. E agora nós teremos uma segunda batalha aqui, que será a segunda denúncia que virá por obstrução de justiça. Assim, eles perderam a maioria, eles não têm mais número para aprovar reformas e no momento em que eles achavam que iam respirar, já vem uma segunda denúncia e eles terão que reunir forças novamente para reprovar essa segunda denúncia. Ora, eles usaram de todos os meios, compraram votos, deram 4 bilhões em emenda, 8 bilhões que eles deram de desoneração agora, o perdão da dívida dos ruralistas, mudaram o Estatuto do Desarmamento, flexibilizaram a legislação ambiental, mudaram a legislação mineral, salvaram a Aécio. Eu não creio que eles terão mais esses meios para uma segunda denúncia. E, portanto, como eu disse, eles vão ter que enfrentar uma segunda denúncia sem ter os meios, com um resultado muito apertado. A solução para o Brasil, na minha opinião, é afastar Michel Temer e ter eleições diretas para a presidência da República, quem sabe antecipando as eleições de 18 para 17. Portanto, eu não posso dizer que foi uma vitória da oposição, mas a batalha foi muito apertada e virá uma nova batalha que eu acho que o povo brasileiro está convencido que Michel Temer cometeu um crime e tem que responder. E que, portanto, na segunda batalha eu tenho esperanças de nós conseguirmos licenciar, permitir que Michel Temer seja processado. Agora, o governo está apostando muito nas reformas, então, que poderão ser votadas a partir de agora, com o clima político, assim como a gente ouviu o líder Aguinaldo falando, um pouco mais calmo, sem a denúncia, né? As reformas vão conseguir andar aqui na Câmara? De novo, eu falo para você, não será um clima mais calmo para o governo, porque a denúncia virá uma segunda denúncia imediatamente. Então, na hora que ele saiu das cordas, que ele acha que respirar, começou o segundo round, né? Eles não têm números mais para aprovar reformas como a reforma da Previdência. A reforma política, ela vai ser discutida com todas as forças e comporá com todas as forças. Não é uma questão de governo e oposição. Mas a reforma da Previdência eu acho que a reforma da Previdência não prosperará mais. E acho que o governo não terá fôlego, porque imediatamente tem uma segunda denúncia e creio eu que a sociedade brasileira vai se mobilizar pedindo fora Temer. Tá certo, muito obrigada. Esse foi um dos líderes, um dos vice-líderes da bancada de oposição ao governo, deputado Paulo Teixeira. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada também, deputado líder do governo, deputado Aguinaldo Ribeiro, pela disponibilidade. E é com você, Jaciene. A gente já viu que a batalha entre governo e oposição, aí o clima político, a crise política pode não ter se encerrado por aqui. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações.